Olá, meu povo lindo! Estamos aqui para mais um Café com Inteligência. Estamos no desafio dos 50. 50 dias para a gente crescer junto, 50 dias para a gente dar o nosso máximo para Deus. É isso aí. O que é dar o máximo para Deus, pastor? Dar o máximo para Deus é você ser a melhor pessoa que você pode ser para Deus. Ele quer te usar como flecha na mão do arqueiro valente. Ele quer te usar como instrumento poderoso na mão dele. Aliás, você foi criado por Deus para isso. Você foi criado por Deus para viver o reino dele. Muito bom dia para aqueles que estão vendo aqui ao vivo e para aqueles que não estão ao vivo. Deus abençoe você. Sejam bem-vindos, muitos estão entrando por aqui. Já vi aqui o apóstolo Wellington, já vi aqui a minha amiga Cecília Negrini. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos todos aqui. Vamos chegando. Peço a você que compartilhe. Nós estamos começando agora o Café com Inteligência. Eu queria que você compartilhasse. O ser humano, ele tem um nível superior aos animais, um nível superior às plantas. Por quê? Porque ele deu a gente do seu espírito. A Bíblia diz em Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Obrigado aí ao pessoal que escreveu aí risco, relacionamento e desejo. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Imagem significa reflexo. Deus queria que as pessoas percebessem que Ele existe olhando para o ser humano. Então você tem uma responsabilidade incrível. Escreva aí, eu tenho responsabilidade. Só aquelas que se sentirem responsáveis, né? Eu tenho uma responsabilidade incrível. Qual é a minha responsabilidade? Refletir a glória de Deus na minha vida. Refletir quem Deus é. As pessoas vão saber que Deus existe, não porque o sol é lindo, não porque a chuva é um negócio lindo de você ver, não porque o mar tem um esplendor fantástico, não porque a floresta é incrível, mas porque você é imagem e semelhança de Deus. Você tem que pegar isso para você. Outra coisa super importante que eu preciso que você entenda. Você é imagem, mas também é semelhança. O que é semelhança? Suas características cognitivas, a maneira com que você se move, a maneira com que você vive, vai refletir o teu Criador. Nós entregamos quem é a nossa origem. Eu me lembro que eu tinha 13 anos de idade quando meu pai morreu. Eu não tinha acesso às amizades que meu pai teve na infância dele, na juventude dele, só que muitas dessas pessoas ainda tinham contato com ele. E quando o meu pai morreu, eu fui levado pela minha mãe ao velório, né? E quando nós chegamos lá, os amigos de meu pai, que não me viram nem nascer, que não acompanharam o meu crescimento, eles tiveram a oportunidade de me ver entrar dentro do cemitério. E aqueles amigos olharam e disseram, Djalminha, porque o nome do meu pai também era Djalma. Ele falou assim, esse é o Djalminha. E por que eles disseram isso? Eles disseram isso porque as minhas características cognitivas declaravam quem era a minha origem. A minha maneira de andar, o meu modo de ficar em pé, o meu modo de colocar a mão na cintura, tudo isso era uma cópia, talvez imperfeita, do meu pai. Era uma cópia do meu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é a cópia de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você sabia que a palavra semelhante, na origem hebraica dela, ela é a palavra kabod, e kabod é glória. Em outras palavras, você foi feito a glória de Deus. E porque você tem a glória de Deus, aí vai entrar o tema de hoje. E o tema de hoje é desenvolvimento contínuo. Porque você tem a glória de Deus, você foi dotado de uma capacidade incrível de aprender a cada dia e se adaptar a tudo aquilo que acontece todos os dias. Então você é um ser espetacular. Quando nós estudamos a genética humana, a gente vê que no ser humano ele é diferente dos outros. Porque a nossa capacidade de epigenética é maior do que qualquer outro. Entenda isso aqui. O que é genética? Se eu olhasse o celular, você entende bem o celular, você sabe que o celular ele tem um sistema operacional. O que é o sistema operacional do celular? É o programa que faz ele funcionar, ok? Então a genética nossa é o programa que Deus colocou em nós para fazer a gente funcionar. Agora,
para que esse celular se adapte à necessidade do ser humano, a necessidade nossa de usar ele para diversas atividades com interação para o mundo real, ele precisa criar aplicativos. E esses aplicativos é que nos dão acesso ao Uber, ao táxi, ao iFood, a pedir comida, né? a comprar o ingresso do cinema, a comprar o ingresso de um estádio de futebol, a marcar o meu assento na igreja, porque tem igrejas que já tem aplicativos para você reservar o seu lugar num culto que é muito cheio. Então, só para você ter uma noção do que um aplicativo é capaz de fazer. O que o ser humano tem mais do que todos os outros? Ele tem a sua capacidade epigenética. A epigenética são os aplicativos. É a sua capacidade de se adaptar ao mundo. Você é dotado disso aqui. Entenda isso aqui, você é incrível. Você não pode ter baixa autoestima. Eu te proíbo, em nome de Jesus, você ter baixa autoestima. Se tiver alguém aqui, nessa live, com baixa autoestima, eu quero, em nome de Jesus, lhe proibir que tenha baixa autoestima. Por quê? Porque você é um espetáculo da criação divina. Você é incrível. E a coisa mais incrível que Deus deu a você é a sua capacidade de aprendizado. A sua capacidade epigenética e a sua capacidade de aprendizado. Nós temos uma área lateral aqui, essa área lateral chama lobo temporal, e essa área lateral do lobo temporal, ela é especializada em aprendizado. Tudo que nós vemos é transferido para dentro de nós como um aprendizado. Eu vou explicar isso para você agora aqui na Bíblia e na neurociência. Essa live de hoje, ou esse passo 2, ou essa chave 2, ela é tão importante sobre desenvolvimento contínuo, que eu vou ser obrigado a dividir ela em 2. Então hoje nós vamos ter a primeira parte dela, e amanhã nós vamos ter a segunda parte. Amanhã eu te peço um pouco de paciência, porque amanhã eu vou estar... Amanhã é o quê? Que dia é amanhã? Não, esquece. Esquece o que eu falei. Olha eu pensando que eu vou viajar amanhã. Não é amanhã não, é semana que vem que eu viajo. Então, esquece isso. Então amanhã eu vou dar a segunda parte, tá certo? Eu tô com a cabeça doida aqui. Então vamos lá. Eu quero que você escreva aí pra mim assim: eu sou um espetáculo da criação divina. Eu quero que você escreva isso. Muito bem, todos os que estão aqui, abram suas Bíblias, se você puder, lógico, em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Vamos começar aqui no entendimento desse negócio que é aprendizado contínuo. Como consigo o primeiro dia? Você consegue assistindo depois, porque eu deixo gravado. Tá lá no meu feed. Depois, para não ficar pesado o feed, eu vou tirar da capa, mas ele vai continuar lá nos meus vídeos, né? Onde ficam os vídeos. Não sei se é no Reels ou como é que é, mas fica lá. Bom, vamos lá? Vamos lá então. Eu sou um espetáculo da criação. Coisa linda, é isso aí, repita isso. Eu quero colocar isso como sendo uma tarefa para você nesses 50 dias. Aliás, deixa eu dizer para você que você está, nesse momento, participando da criação do meu mais novo livro. Esse livro eu vou lançar nesse ano, que se chama Desafio dos 50. Desafio dos 50. Se preparando para ser eu não sei qual é o nome do livro, qual vai ser o nome do livro, mas ele vai ser, o Desafio dos 50 vai ser um livro que você vai ter na mão e qualquer pessoa que quiser mudar a sua vida vai poder adquirir esse livro mais tarde, né, onde eu vou ensinar você passo a passo a como ter esse upgrade na sua vida, como você buscar o teu potencial máximo. Esse aqui é o texto. Vamos lá. Se você está aqui com a gente e ainda não fez isso, eu queria te pedir um favor. Pega esse aviãozinho aqui, isso é uma maneira que você tem de ajudar pessoas. Eu já vi pessoas serem salvas. Tive uma pessoa que estava se suicidando. Escuta isso aqui. Teve uma pessoa que estava se suicidando. Ela tinha colocado uma corda no pescoço. E de repente o celular dela fez assim, plim! Quando o celular dela tocou, escute isso. Quando o celular dela tocou e fez um plim, aquela curiosidade, a mente da gente já tem um gatilho, né? Ela foi lá, esticou a mão e pegou o celular. Quando ela olhou o celular, era a live que um amigo tinha mandado para ela. Ela entrou na live e o que ela ouviu da live que eu fiz naquele dia, do Café com Inteligência, salvou a vida daquela pessoa. Escute o que eu vou dizer para você. Você pode estar salvando alguém agora ao compartilhar essa live com outra pessoa. Tem duas maneiras de você convidar pessoas para cá. Uma é pegando esse aviãozinho aí e compartilhando. E a outra é
mandando coisas para cá. Por exemplo, comprando selo. Se você comprar selo, você leva essa live lá para cima. Lives que as pessoas compram selo não é pelo dinheiro e a oferta que você está mandando para mim. É bênção, lógico que é bênção. Mas é pela valorização que você dá à live, fazendo essa live chegar mais longe ainda. Se você acha que essa live é importante, compre selos. Ou também, jogue o coraçãozinho. Isso é gratuito, né? Jogue o coraçãozinho. Mas precisa ficar com o dedo doendo toda hora, né? É mais fácil ir lá comprar um selo e tal. Enfim, ajude. De qualquer forma, vamos levar isso aí. Vamos lá. Provérbios, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim. Com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Exalte-a e ela te exaltará. Abrace-a e ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Olha que coisa mais linda que a Bíblia está dizendo. Em primeiro lugar aqui, eu preciso exaltar o seguinte. Quando a Bíblia diz a sabedoria é a coisa principal, eu preciso te dizer o seguinte, quem escreveu isso aqui foi Salomão. Salomão não está escrevendo sobre salvação. Guarde isso aqui, porque senão é uma heresia o que eu vou dizer aqui agora. Salomão não está falando sobre salvação. Então a coisa principal em relação à salvação é Jesus, ok? Salomão está falando sobre a vida, sobre o propósito. Provérbios é um livro prático para a vida. Provérbios é um ensinamento prático. Deus está nos ensinando a viver. Bote aí, escreva aí. Provérbios é um ensinamento de vida. Então, Salomão está escrevendo para que você aprenda a viver de verdade. E lógico que Salomão está sendo usado por Deus. Então Deus está tocando no servo dele, o maior sábio que a terra já viu pisar aqui, provavelmente. Né? Então, a Bíblia não diz que ele é o maior sábio, eu que estou dizendo, então por isso eu estou dizendo provavelmente. Salomão é tremendamente inteligente e sábio, e Deus está usando a sabedoria de Salomão para falar com a gente. E o que essa sabedoria está dizendo? Você quer ter sucesso no seu propósito, você quer viver o máximo potencial da sua vida, então aprenda que a sabedoria é a coisa principal. Uau! Gente, tem tanta coisa na vida, tem tanta coisa, resiliência, esforço, trabalho, tem tanta coisa, relacionamento, redes de relacionamento, tem tanta coisa que você podia dizer que é importante, que Salomão poderia talvez dizer o seguinte: a sabedoria é uma das coisas mais importantes. Mas não é isso que ele fala. Ele diz o seguinte: sabedoria está no singular, a coisa principal. É a coisa principal. O que ele está dizendo? Não existe outra. Se você quer ter sucesso, sabedoria é a coisa principal. Então, a primeira coisa que precisa entender, o que é sabedoria? Pastor, me explica o que é sabedoria. Eu vou te explicar. Na grade ou na escada do conhecimento, na escada da informação, as coisas começam assim. Informação. Informação organizada vira conhecimento. Conhecimento adquirido e aplicado vira inteligência. Inteligência aplicada vira sabedoria. Pegou? Então eu tenho dados organizados viram informação aplicada, conhecida, trabalhada vira conhecimento, conhecimento aplicado, trabalhado vira inteligência, inteligência aplicada e trabalhada vira sabedoria. Então quando Deus diz aqui, através de Salomão, que a sabedoria é a coisa principal, eu preciso entender o que é sabedoria. E quando eu venho na sabedoria, eu vejo que conhecimento é a base da sabedoria. Então quando a Bíblia está dizendo compra a sabedoria, adquire, a palavra aqui é comprar. Adquire, pois, a sabedoria. Isso aqui tem um choque na Bíblia em outro canto. Porque a Bíblia diz, se você quer sabedoria, peça a Deus. A Bíblia diz, se você quer sabedoria, peça a Deus que te dá liberalmente, ou seja, te dá de graça. Você não precisa pagar pela sabedoria. A Bíblia está dizendo isso, lá no Novo Testamento. Acontece que esse dar não significa que
é depois da sua oração que vai ser entregue. O dar significa que a origem é divina. Então escreva aqui para mim, sabedoria tem origem divina. Escreva por gentileza, sabedoria tem origem divina. E eu preciso explicar isso aqui para sair da contradição. Senão você vai dizer que a Bíblia tem contradição e a Bíblia não tem contradição. Então eu preciso te explicar isso aqui. A sabedoria tem como fonte o conhecimento, mas ela tem como origem o Senhor. Então a sabedoria usa o conhecimento para se tornar sabedoria. A sabedoria é o discernimento, é a aplicação da inteligência. Mas quem é a fonte de tudo? É Deus. Então Deus é quem dá a capacidade ao ser humano de fazer discernimentos, ou seja, aplicar a inteligência dele da maneira que tem que ser. Por exemplo, quem acompanha futebol, que eu sou uma pessoa que trabalho com futebol, também, né? Uma das minhas funções é mentorear jogadores, atletas. Quando eu pego jogadores mais experientes, como o caso do Thiago Silva, como o caso de um Vitinho, como o caso de um René, né, lá do Internacional, esses são jogadores de destaque no cenário mundial. Quando eu pego esses jogadores, o que eu percebo da sua experiência, quando eles jogam dentro de campo, é que quando a bola está chegando nele, eles parecem que já sabem o que vão fazer. Quando a bola bate neles, eles já sabem como vão sair daquela situação difícil ou como vão evitar uma situação difícil. Por quê? Aquele discernimento do todo está ali na cabeça deles. Você olha às vezes o Neymar pegar a bola e fazer uma jogada, ele passa por 2, 3 jogadores com um drible só, com uma jogada de corpo, ele consegue se safar de dificuldades incríveis. A vida é assim. Quando você adquire sabedoria, quando o discernimento é colocado dentro da sua vida, você consegue se safar de situações que você diz assim, como é que pode que esse cara se livrou disso? É porque a sabedoria dele fez ele evitar. Tem muitos buracos que a pessoa inteligente cai, mas o sábio não. Por quê? O sábio, ele já tem a experiência, ele já tem o discernimento, enquanto o inteligente só tem o raciocínio. Entenda isso aqui. Você tem acesso a essa sabedoria. Agora vamos lá. A fonte é Deus. Ok, a fonte é Deus. Mas quando ele me entrega isso? Bom, ele já entregou. Vou repetir para quem não entendeu. A fonte é Deus. A Bíblia diz, peça a Deus se você quiser sabedoria. Mas eu garanto para você que essa sabedoria já está em você. Te garanto como um neurocientista. E eu vou ter a oportunidade durante esses 50 dias de explicar muita coisa sobre isso. Deus já te deu uma capacidade de transformar inteligência em sabedoria, de transformar discernimento, de transformar aquilo que você sabe em discernimento, para filtrar e tomar as melhores decisões da sua vida. O que é que falta então? Apenas a inteligência. Por isso que a Bíblia começa assim. A sabedoria é a coisa principal. É ela que vai te dar a inteligência para você tomar decisões incríveis na sua vida, te levar a níveis extraordinários, fazer com que você seja um instrumento poderoso na mão de Deus. Você quer viver o seu máximo potencial? Você entrou nesse desafio dos 50 dias, esse é só o segundo dia. Você vai aprender muito aqui sobre isso, mas a Bíblia está dizendo, a sabedoria é o principal. Por que a sabedoria é o principal? Porque ela tem sua fonte em Deus e ela é quem é o discernimento para a tomada de decisões. Agora preste atenção. Ela diz assim, adquire, pois, essa sabedoria. Então ele está dizendo, esse acesso já foi te dado. Você precisa comprar a chave. O acesso já foi te dado. Alguém permitiu que você acesse isso. Deus te fez a sua imagem e semelhança. E quando ele te fez a sua imagem e semelhança, ele deu a você e não aos animais. Ele deu a você e não às árvores. Ele deu a você e não às vegetações. Ele deu a você e não aos peixes. As aves que voam, ele deu a você, imagem e semelhança de Deus. Diga aí, escreva aí, diga assim, Deus deu para mim a chave de acesso à sabedoria. Então eu tenho a chave de acesso à sabedoria. E qual é a chave de acesso à sabedoria? Conhecimento. A Bíblia diz, adquire, pois, a sabedoria. E a gente já sabe que a sabedoria tem como fonte o conhecimento. Então o que a Bíblia está dizendo é, compre o conhecimento, porque a sabedoria já é sua. Compre o conhecimento, porque a sabedoria já é sua.
Você já tem o discernimento. A capacidade de criar já é sua. O que você precisa fazer é simplesmente acessar isso daqui. Deixa eu vir aqui. Eu quero ler para você o que eu escrevi. Escrevi hoje de manhã isso. Eu quero ler para você o que eu escrevi. A força produtiva que há em nós, ela é chamada de flechas. Ela é um instrumento. Nós somos, no Salmo 127, o salmista diz, como flechas na mão de um arqueiro valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, você que tem força para trabalhar, quem tem força para trabalhar aqui, diga eu, só para eu saber aqui. Quem tem força aí para trabalhar, quem tem força para conquistar, quem está aqui nessa live para viver o máximo da sua vida, você então tem que dizer eu aí. Eu vou dizer para você aqui uma declaração sobre a sua vida profética. Você que acabou de falar eu, que tem força, você é flecha na mão de Deus. Flecha na mão de um arqueiro valente. Você é flecha na mão de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Nossa vida tem propósito. E se a vida tem propósito, eu preciso me preparar para esse propósito. Se Deus me deu a capacidade de aprendizado e Deus me deu a capacidade de discernir as coisas, então o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim é somente que eu seja uma flecha afiada. Eu não sei se você sabe, mas ninguém pega um pedaço de pau e faz dele uma flecha. Assim, bota na aljava, bota no arco e atira ele. Não. O que as pessoas fazem é pegar aquele pedaço de pau e alisar. Primeira coisa que você tem que fazer é alisar. Alisar é tirar tudo aquilo que está torto na sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus que aquelas coisas que te afastaram de Deus, que aquela coisa que entortou, sabe, as suas virtudes, entortaram o seu jeito de ser, o seu caráter, a sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus, eu repreendo isso agora em nome de Jesus e você será uma flecha alinhada, afinada na mão do arqueiro valente. Outra coisa que as pessoas fazem é que eles têm que construir uma ponta nela, para que essa ponta possa penetrar o lugar de destino, o lugar onde a flecha for atirada. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um destino para você. Guarde isso, Deus tem um destino para você. E Ele é quem precisa lançar você para adentrar naquele lugar. O problema é que você às vezes não tem a aerodinâmica necessária. O problema é que às vezes você não tem, sabe, a ponta aguda. Ou seja, você não tem foco, você não foca naquilo que Deus quer para você. Esses 50 dias de desafio é para preparar você nisso. Eu quero que você tenha o foco necessário, a aprendizagem necessária, a inteligência necessária para alcançar a sabedoria para atingir o seu destino. E quando isso acontece, Deus pode atirar você para o propósito que Ele te chamou. Ele tem algo para você fazer. E você precisa estar afiado, afinado. Ninguém pega um pedaço de madeira e lança ele. Não, ele tem que ser transformado em flecha. E a flecha tem um cuidado especial. Esse cuidado especial nós chamamos de aprendizado ou desenvolvimento contínuo. A flecha precisa ser alinhada até o momento dela ser lançada. Você é aquele que Deus está preparando para fazer coisas grandes. Você é aquele que Deus está preparando para transformar aquilo que você é em algo muito melhor, porque Ele quer lançar algo muito melhor, algo muito mais apropriado para o destino que você tem. Diga, eu tenho um chamado e Deus está me preparando. Se você puder escrever isso, escreva. Eu tenho um chamado e Deus está me preparando. Se você entrou aqui nessa live e ainda não me segue, eu queria pedir a você que passasse a seguir. Isso é muito importante.
para que a gente possa crescer junto. Se você entrou nessa live também e ainda não compartilhou com seus amigos essa live, quero pedir que você venha aqui com esse dedinho nesse aviãozinho e compartilhe para mais pessoas, porque nós vamos continuar aqui e eu quero que elas peguem isso aqui. E eles vão ver que se eles não pegaram no meio, depois eles vão assistir de novo a live, e é muito importante que você faça isso. Jogue coraçãozinho também para cima, compre selo se você puder, faça tudo para que essa live se valorize e convide outras pessoas para estar aqui nela. Muito bem. A Bíblia está dizendo, compre essa sabedoria. Não é à toa, sabe, que você precisa compreender isso aqui. Nessa época, talvez, não existissem tantas universidades, não existissem tantos profissionais de ensino, como eu, por exemplo, sou um profissional do ensino. Eu trabalho com mentoria já há bastante tempo. Eu treino pessoas, eu ensino pessoas a alcançar o seu máximo, ao seu desenvolvimento total. Isso que eu estou fazendo aqui para você é um ensinamento, é uma preparação. Isso aqui geralmente é cobrado, isso aqui geralmente é pago. As pessoas pagam por um ensino como esse. Por quê? Porque elas entendem a importância de aprender coisas para poder elevar o seu nível do conhecimento. Como funciona isso dentro de nós? Nós temos camadas psicológicas. Um dia eu vou te explicar mais sobre essas camadas. Mas nas camadas psicológicas, nós vamos avançando degrau a degrau. E o que nos expande? Uma nova consciência. Por isso Einstein dizia que alguém que expandiu a sua consciência, jamais, uma mente que se expande, jamais voltará ao seu estado natural. Eu quero declarar aqui que você está crescendo, está expandindo, e você jamais voltará a ser o que você era antes, depois desses 50 dias aqui. Você jamais voltará a ser o que você era antes. Compre a sabedoria, invista na sabedoria. E aqui a gente já sabe que essa sabedoria aqui é conhecimento. No momento que você compra um curso, no momento que você investe um dinheiro num aprendizado, por exemplo, nós estamos nesse início de ano fazendo a nossa primeira mentoria do ano, o primeiro curso de certificação de inteligência espiritual, onde eu estou ensinando às pessoas tudo sobre a inteligência espiritual, que é o meu livro, a minha tese de doutorado, Inteligência Espiritual. No momento em que eu te dou a inteligência espiritual e você já tinha inteligência emocional ou estudava inteligência emocional, mas não acessou ainda a inteligência espiritual, eu trago você para um nível psicológico superior. No momento em que eu expando a sua mente para entender coisas que vão além das relações humanas, coisas que vão além dos desejos, coisas que vão além dos riscos, o que acontece é que eu mentorio você a um crescimento, a uma expansão. Nunca mais você voltará a ser o mesmo. Então, aqueles que podem, invistam nessa certificação, nessa mentoria. Ela custa R$ 1.497, eu estou fazendo por R$ 597, um desconto incrível para todos aqueles que querem expandir a sua mente na inteligência espiritual, crescer para um outro nível. Eu só tenho 5 vagas para essa certificação e para essa mentoria. São 5 vagas. Os primeiros que depois saírem dessa live aqui e acessarem o meu Stories, lá onde eu falo sobre essa mentoria, tem um link para você fazer a compra. Clica lá. Ou então você me chama no direct e diz, pastor, eu quero ser um dos 5. Me bote aí nessa mentoria. Me passa o link aí que eu vou pagar a mentoria. Eu quero estar. E você pode dividir até em 10 vezes. Mas isso que eu estou dizendo aqui para você investir, não é para qualquer pessoa. Eu estou falando para aquelas que querem expandir a mente. Aquelas que querem crescer através do conhecimento. Porque o conhecimento é essencial. A Bíblia diz, é a coisa principal. Se você adquirir, olha o que a Bíblia diz, se você adquirir o conhecimento, esse conhecimento vai te exaltar. Às vezes você olha uma pessoa que já chegou num nível elevado, ok? A pessoa chegou num nível elevado. Ah, mas esse cara, poxa, ele é muito inteligente, esse cara é incrível, esse cara, como é que pode e tal? Ele estudou.
Ele investiu dinheiro. Eu não cheguei aonde eu estou, eu não sou procurado por pessoas conhecidíssimas para que eu mentorie. Do nada. Eu investi muito dinheiro. Eu estudei fora, estudei nos Estados Unidos. Eu fiz mestrado, doutorado, MBA, pós-graduação. Tudo isso aqui é dinheiro que eu investi. Agora, todo esse conhecimento foi expandindo os meus níveis psicológicos, os meus níveis de entendimento, os meus níveis de conhecimento. E quando a Bíblia mostra pra gente que a gente precisa se apegar, olha o versículo 7, versículo 6. Eu não li o versículo 6, mas eu queria que você olhasse esse versículo 6. Não desampares a sabedoria. Sabe o que significa? Não saia do lado dela. Em outras palavras, não abandone o conhecimento, porque o conhecimento traz a sabedoria. Ele diz, e ela te guardará. Você vai ser protegido pelo teu conhecimento. Se alguém te mandar embora da empresa que você trabalha, mas você é alguém que adquiriu muito conhecimento, quando você vier para o mercado vai disputar você à tapa. Vai ter briga nas empresas para te contratar. Se você é um pastor que de repente te tiraram de uma igreja e você ficou sem igreja, as igrejas vão disputar a tapa a você. Eu quero que esse cara seja o meu pastor. A diretoria da igreja vai correr atrás de você. Pelo amor de Deus, pastoreie a gente. Porque o seu conhecimento, porque a sua sabedoria, porque você é um jogador que foi preterido pelo teu time. Pegaram um jogador lá e colocaram no seu lugar e você ficou na reserva e você quer ser destacado. Se você é bom, se você investiu em você, se você desenvolveu talentos que outros não têm, times vão disputar você com valores altos. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, vocês serão valorizados pelo investimento do conhecimento que vocês estão adquirindo, pela experiência que Deus está dando a cada um de vocês. E se você pode receber essa palavra profética, diga, eu recebo em nome de Jesus. Não desampare ela e ela te guardará. Ame-a. O que é amar? Gente, eu estou perto de quem eu amo. Quando você ama alguém, você quer estar perto dela o tempo inteiro. É isso que significa o amor. Amor significa pensar o tempo inteiro nele. Amor significa estar o tempo inteiro agarrado naquilo ali. Quando você pega o conhecimento e você adquire o conhecimento, esse conhecimento, a Bíblia diz, te conservará. Aquilo que você vai aprender, as habilidades que você vai desenvolver. Alguém pediu aqui para eu falar assim, fale sobre habilidades. O conhecimento é o que gera habilidade, porque ele cria processos cognitivos. Eu vou explicar isso depois para você a nível da neurociência. Aliás, eu posso até dizer isso aqui agora. Existe uma coisa chamada de plasticidade sináptica. O que é plasticidade sináptica? Tudo que você estuda cria neurônios novos. A gente chama isso de neurogênese. Cria neurônios novos na cabeça. Eu estudei e eu aprendi. Novos neurônios são desenvolvidos no meu cérebro, principalmente na área daquela habilidade. Então o cérebro ele é dividido por regiões. Então aqui eu tenho a região de todo o corpo e do equilíbrio e tudo mais, aqui do aprendizado, aqui da área da visão, da área da audição. E eu tenho aqui na frente a área espiritual e a área executiva, córtex pré-frontal. Quando você adquire conhecimento, isso gera discernimento. O que é o discernimento? A sabedoria de Deus, que fica aqui no córtex pré-frontal. O discernimento que fica aqui é desenvolvido. De uma maneira que, se eu aprendi uma coisa, eu não cresci num conhecimento a mais. Guarde isso aqui, ó. Se eu aprendo uma coisa, eu não cresço num conhecimento a mais. Um conhecimento só a mais. Eu abro um leque de conexões daquele conhecimento. A cada informação no seu cérebro, você tem a possibilidade de se conectar a 10.000 conexões diferentes. Ou seja, cada neurônio pode ter até 10.000 conexões. Diga, isso é fantástico. Diga, eu sou incrível. O teu cérebro é incrível. Ele é mais poderoso do que qualquer computador da NASA, inclusive. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se eu aprender que café emagrece, isso é uma verdade que eu estou falando para você aqui. Café emagrece, você tomar o café sem açúcar. O café emagrece porque ele acelera o metabolismo. Ele ajuda
na queima de gordura. Agora escute isso aqui. Quando eu aprendo isso, café emagrece, não é só esse aprendizado que eu tenho de café emagrece. Eu vou poder optar e discernir na minha vida quando alguém chegar para mim e falar assim, chá ou café? Quando alguém chegar para mim e falar assim, você quer uma Coca-Cola ou um café? Quando alguém chegar para mim e disser assim, você precisa emagrecer, você tem alguma noção de o que eu posso fazer para emagrecer? Tome café. Então, entenda, uma informação a mais não é só uma informação a mais. Ela é uma série de decisões e informações e conselhos que eu adquiro em uma informação só. Se amplia de uma forma incrível e espetacular. Por isso a Bíblia diz, ela vai te conservar. Quando você investe em você, quando você investe na sua capacidade intelectual, quando você investe no seu conhecimento. É por isso que assim, eu não tenho pena nenhuma de pessoas que não vencem na vida. Vou repetir para você. Eu não tenho pena nenhuma de uma pessoa que não vence na vida. Ai, pastor, coitado daquele senhor ali, daquela senhora, daquela pessoa que não venceu. Tadinho. Eu não tenho pena nenhuma. Por quê? Porque essa pessoa decidiu não estudar. Ela decidiu não aprender. Porque aprendizado não precisa só do dinheiro. O dinheiro acessa níveis maiores. Por exemplo, quem não tiver R$597 em 12 meses, não conseguir juntar R$597 para comprar o meu curso, ela não vai acessar o meu curso. Agora, aqueles que não conseguem de jeito nenhum, não ganham dinheiro de jeito nenhum, o que eu acho muito incrível não ganhar esse tipo de dinheiro, essa pessoa tem a capacidade de estudar comigo de graça aqui no meu Café com Inteligência. Então ela vai se agarrar nisso, que é o que ela pode hoje. Ela só pode estar aqui na live comigo, ela vai se agarrar nisso. E ela vai crescer. E ela vai expandir. E aqueles que conseguem, vende lá um negócio. Eu me lembro um rapaz que entrou para um dos meus cursos mais caros, que é o curso de coaching. Ele entrou para o meu curso de coaching, sabe o que ele fazia para pagar o curso de coaching? Ele vendia água. Ele comprava água, ele comprava bala, ele comprava doce e ele vendia na rua para pagar o curso que ele fez. Aonde está esse rapaz hoje? Hoje ele é um empreendedor. Hoje ele está no outro nível. Hoje ele está vivendo uma outra atmosfera, uma outra coisa, porque a fase de vender água já passou. Agora a pessoa não... eu não consigo pagar isso aí, pastor, eu não consigo investir. Eu não posso ter pena dessa pessoa, porque ela decidiu continuar do mesmo tamanho. Por isso você precisa entender, o desenvolvimento contínuo é a segunda chave do processo dos 50 dias de desafio. Você está em 50 dias de desafio comigo para viver o teu potencial máximo. E esses 50 dias de desafio significa que, primeiro, você precisa de planejamento, saber para onde quer ir. Mas, segundo, e a coisa principal, como diz a Bíblia, você precisa comprar conhecimento, adquirir conhecimento, investir em conhecimento. Então, em nome de Jesus, Provérbios 4, 7, a sabedoria é a coisa principal. Compra o conhecimento, é assim que termina o versículo. Com tudo que você possui. O que você possui? Sabe vender empada? Vende empada e compra o curso. Ah, e sabe vender água? Vende e compra o curso. Já tem o dinheiro? Vai lá, pega o seu cartãozinho e compra o curso. Faça isso, cresça e avance. É assim que funciona. Depois que você faz isso, você vai comprar outros cursos e outros e outros e outros e outros, e assim você vai expandindo e você vai crescendo. Agora, eu vou para outro versículo e eu vou concluir aqui para a gente poder continuar amanhã. Preste muita atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Colossenses capítulo 2, versículo... melhor. Deixa eu ir primeiro para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz a Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em você abundantemente. De novo.
a palavra de Cristo habite em você abundantemente. Ela está falando da Bíblia Sagrada. Ele está dizendo que essa palavra de Cristo habite em você. De que forma? Eu conheço um versículo, Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Maravilhoso. Eu sei o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor, já até gravei esse salmo. Ei, abundantemente, não é um versículo só, não. Não é 10 versículos, não é 50. É a Bíblia toda. Abundantemente. Quanto mais você conseguir aprender, melhor para ti. Por que a Bíblia diz? A palavra de Cristo habite em você abundantemente, em toda a sabedoria. Ou seja, essa palavra vai gerar na sua vida o discernimento para tomada de decisões. Uau! Diga comigo aí, uau! Tudo que você aprender novo, aprenda. Escreva uau. Fale uau. Pastor, por que isso aí? Porque isso acessa o ponto de Deus que está na sua mente. Um dia eu vou explicar isso para você melhor. Nos meus estudos, na certificação que você vai investir, que você vai adquirir, eu tenho 5 vagas lá ainda, eu ensino sobre o ponto de Deus e como é que isso funciona. Você tem que acioná-lo o tempo inteiro para que você atinja os 40 Hz do seu cérebro, em frequência. E esse nível dos 40 Hz faz com que você fixe algo que você precisa guardar. Isso é uma chave de memória que eu estou te ensinando. A palavra de Cristo habite em você em toda a sabedoria. Uau! Significa que quando eu aprendo aquilo que Jesus me ensinou, eu tenho o fundamento principal das decisões. Aí você vai entender por que a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. Por que Jesus é chamado de pedra de esquina, ou seja, pedra de fundamento da construção? Porque ninguém pode construir um intelecto ou uma sabedoria adequada para viver o seu máximo se ele não tiver os ensinos de Cristo. Porque Cristo tem nele a plenitude da divindade. Uau, o que você falou aí, pastor? É isso mesmo que você ouviu. Jesus tem nele tudo que você precisa saber sobre o eterno. Tudo que você precisa saber sobre o mundo espiritual. Tudo que você precisa saber sobre um mundo que você não conhece. E nem vai conhecer a olho nu. E nem vai inventar religião na sua cabeça. Você precisa aprender direto de Cristo. Agora, preste atenção. O apóstolo está dizendo que só tem 2 vagas. Já viu que ele já pegou 2 lá para ele. Olha aqui, pessoal. Colossenses 3, que nós lemos, 16. Agora eu vou voltar contigo. Em Colossenses 2. A partir do 6. Está preparado para cair para trás? Está preparado aí para cair para trás? Preste atenção. Você que quer o meu curso, o pessoal está perguntando, aonde eu compro? Você que quer o meu curso, a minha mentoria, essa certificação, você vai aprender tudo sobre inteligência espiritual comigo, como você faz para usar a inteligência em você e como você faz para usar a inteligência nos outros. Tem gente ganhando dinheiro com isso aqui que eu vou ensinar. Por quê? Porque eles estão dando palestras sobre inteligência espiritual, porque eles estão usando nas suas terapias, usando na sua psicologia. Você que é psicólogo, você que é terapeuta, eles estão usando as ferramentas que eu ensino lá para ajudar pessoas. Isso é uma mentoria. Você tem aulas gravadas e você tem aula ao vivo comigo para te mentorear a usar essas ferramentas. Voltando aqui, aí se você quiser comprar o curso, manda um direct para mim que eu te passo toda a informação. Voltando aqui, vamos lá em Colossenses 2. Olha o que diz. Está preparado para cair para trás? Olha o que diz isso aqui. Colossenses 2. A partir do versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, ande nele. O que a Bíblia está dizendo? Você não aceitou Jesus? Então você tem que saber o que Jesus ensina para poder aplicar na sua vida, para poder andar nele, ok? Agora, preste atenção. Quem anda em Jesus, quem anda na sua palavra, está arraigados nele, ou seja, enraizados. Aquela árvore que deixou a raiz crescer, você dificilmente arranca ela. Eu tenho uma árvore aqui na frente da minha casa que o galho dela, a raiz dela cresceu tanto que achou
o cano de água da minha casa. Eu tive que pagar uma fortuna de água porque estourou o cano e vazou para dentro da minha casa. E até eu descobrir, eu fiquei pagando aquela água que era jogada fora. Mas eu não matei a árvore, eu acho ela tão linda, é uma árvore tipo um pinheiro, sabe, na frente da casa. Eu falei, não vou matar essa árvore não. Esse crescimento dela é natural, não posso matar ela. Aí então eu arrumei um jeito de passar os canos de uma maneira que a árvore não afetasse depois. Agora preste atenção, quando você aprende a palavra de Jesus, as raízes do evangelho vão entrando, mergulhando, se fixando, de maneira que você jamais vai ser arrancado. Ninguém vai arrancar você mais. Ninguém vai conseguir remover você da fé. Ninguém vai desviar você. Já viu que tem gente que se desvia facilmente? Passa uma luta, desvia. Aí sai da igreja, depois volta para a igreja, depois sai da igreja, depois volta para a igreja. Por quê? Porque não tem raiz. Agora, quando você tem o evangelho em si, olha que coisa linda. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Isso é consolidação. Alô, pessoal do M12, isso é consolidação. Né? M12 é uma das maiores visões que eu conheço sobre o evangelho. Talvez uma das mais coerentes e vamos dizer assim, eficazes a visão do M12. Parabéns ao apóstolo René Terranova e todos os demais apóstolos que com ele levam essa visão adiante. Preste atenção, que coisa linda aqui, ó. Arraigados, edificados neles e confirmados na fé, consolidados. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Ou seja, depois que você é ensinado, você só cresce. Depois que você é ensinado, você só cresce. Por que você cresce? Porque você está enraizado na palavra da verdade, nos ensinamentos poderosos, nas coisas enriquecedoras do Evangelho de Jesus. Olha aqui o pessoal do M12, tudo dizendo aqui, ó, aqui, sou do M12, sou do Mir, Macaé, Miranhal, aqui, tem gente aqui, tudo que é lugar aqui, ó, do Arão, de Manaus, tem gente aqui de Cararana, tem gente de tudo que é lugar aqui, que coisa mais linda. Tende cuidado, agora isso aqui é o principal, agora, ó, você aqui, tarefa principal de hoje, observação principal de hoje, para o fechamento da nossa live agora, versículo 1. Tende cuidado, isso aqui eu gravei, é difícil, mas eu gravei. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias ou vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tenha cuidado para que ninguém te faça presa, ou seja, qualquer filosofia que não seja a de Cristo aprisiona você numa ideologia errada, numa ideologia fracassada, numa ideologia que caiu com Satanás do céu, ideologia demoníaca. Qualquer ideologia, entendimento, qualquer coisa que fuja do Evangelho de Jesus, esquece. A Bíblia chega a dizer, mesmo que alguém queira inventar um outro evangelho, seja anátema, porque o evangelho é um só, e ele não pode ser desvirtuado, ele não pode ser traduzido de outra forma mais bonita. O mundo tem muitas filosofias, eles tentam pegar o evangelho e criar um evangelho do amor, onde você tem que amar todo mundo que está errado, onde você tem que abraçar as pessoas que estão erradas, porque dando amor para elas, elas vão seguir a gente. Ei, quem disse isso? Na hora que você vai ensinar o seu filho, você bate no bumbum ou você dá beijinho nele? Se você der beijinho nele, o cérebro dele vai entender que errar é bom porque as pessoas vão te beijar porque você errou. Quando você bate no bumbumzinho, a dor corrige. A dor é um processo do cérebro que fica no lugar chamado giro do córtex anterior. ACC, ou Anterior Cingulate Cortex. Essa região do cérebro, ela é que provoca a dor no cérebro. E provoca para quê? Para te dizer, você está fazendo errado, você tem que mudar. Na virada do ano, eu fui dirigir o carro da minha esposa. O carro da minha esposa é um carro grandão. É uma Pajero, né? Grandona, esporte e tal. O meu carro é uma Mercedes, mais baixinho, eu gosto de carro mais baixo, carro confortável. E quando eu fui dirigir o carro dela, eu me posicionei de forma errada no volante e dirigindo o carro para a igreja, num trajeto curto, o meu ombro
começou a doer e eu estou com ele doendo até hoje. Por quê? Me posicionei errado. Um posicionamento errado trouxe uma dor ao meu braço para que o meu braço volte a trabalhar de maneira certa e não de maneira errada. Toda vez que você se posicionar de forma errada na vida, uma dor precisa vir até você. Agora, se o meu cérebro não funcionasse direito, o meu braço não estaria doendo. Se o evangelho não estiver na sua vida de maneira certa, a sua consciência não vai doer quando você pecar. Vai achar que é legal. Vai achar que trair a esposa é legal. Vai achar que roubar dinheiro dos outros é legal. Vai achar que pornografia é legal. Por quê? Porque não dói. Mas no momento em que dói, no momento em que o seu cérebro, com consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, disser para você, pare, você jamais vai cometer aquilo de novo. Porque aquilo dói. Toda dor, anote isso aqui, alguém escreva para mim aqui. Toda dor é uma recuperação. Anote isso. Toda dor é uma recuperação, é uma evolução. Essa dor do meu braço é para melhorar a minha postura na hora de dirigir o carro dela. Próxima vez que eu dirigir o carro da minha esposa, eu já sei. Eu vou ficar pegando o volante de cima como eu pego o meu. O meu eu boto ele bem embaixo e seguro ele em cima. O dela eu tenho que pegar embaixo. Eu tenho que pegar no meio e não em cima, porque isso vai doer. Toda dor é uma recuperação. Toda dor é uma evolução corporal, postural, intelectual. É sabedoria que vem para você. E essa dor só vem por causa de Jesus. Essa dor só vem porque a sua consciência expandiu em Cristo Jesus. E eu termino aqui lendo isso aqui, que coisa linda. Ó. Cuidado para que ninguém te faça presa sua. Segundo tradição dos homens, tradição também aprisiona. Cuidado, nós somos evangélicos e repetimos muito aquilo que fazemos. Tudo aquilo que a gente repetir muito, e que virar uma tradição, pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que não tenha mais motivação em mim. Por isso é que a gente tem que de vez em quando alterar um método, alterar uma maneira, alterar um jeito, alterar um modo de fazer as coisas, porque aquilo vai incentivando cada vez mais as coisas a acontecerem. Tem diversas coisas que eu poderia dar de exemplo. Vou dar de exemplo essa geração nossa nova, a nossa juventude. Eles se acostumaram a olhar para um celular. O celular, para você olhar, quando você está num ambiente mais escuro, a luminosidade atrai a sua atenção e foco. Quando você está num ambiente claro, o celular se acomoda diminuindo as luzes para que aquilo aconteça. Isso criou uma preferência na nossa vida. Isso criou, escute isso aqui, para você entender. Isso criou uma preferência do meu cérebro de trabalhar e de me sentir melhor em ambientes mais escuros na hora que eu preciso dar uma atenção adequada. Por isso, algumas igrejas passaram a escurecer. Pintar algumas paredes de preto. Algumas não fizeram, por exemplo, nós da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a igreja que eu pertenço, nossas igrejas não são pretas. Mas, em alguns locais, nós escurecemos. Porque entendemos que o foco melhora quando você escurece, principalmente fundo de palco, fundo de altar. Quando você está olhando para uma pessoa, pregando, a luz está em cima dela e o resto está escuro, o foco fica maior. E o aprendizado aumenta nesse sentido. Isso não tem nada a ver com show, isso não tem nada a ver com nada, a não ser com você ter uma eficiência maior no aprendizado. Repare que as igrejas têm se adaptado a esse novo modelo mental, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Entende isso? Agora é lógico, tem gente que passa dos limites e transforma a igreja numa boate, né? Não é isso aqui que a gente está falando.
Mas o que eu estou dizendo é, nós precisamos nos adaptar. Nós proibíamos a entrada de celular nas igrejas. Nós chegamos a proibir. Nós, da Assembleia de Deus Vitória, não vou falar da igreja dos outros, vou falar da minha igreja. Nós chegamos a proibir. Hoje a gente não fala mais. Por quê? Porque a maioria das pessoas já carregam a Bíblia no celular. Ela não está levando mais isso aqui, ó. Ah, mas é ruim, é assim, é assado. Eu também acho. Mas não vai voltar atrás isso. O mundo está mudando. E eu preciso entender isso. E eu preciso me adaptar a isso. Expandir a minha consciência para me adaptar ao modelo de captação de informação das pessoas. Antigamente as pessoas assistiam muita televisão. O meu pastor gastava fortunas, eram milhões na televisão. Ele foi obrigado a tirar aquele dinheiro da televisão e colocar na internet, porque a internet é mais efetiva hoje. As pessoas assistem mais. Tem gente que nem vê televisão mais, é só pelo celular, é só YouTube, Netflix, essas coisas todas, e tudo no celular. Ou seja, as pessoas mudam, trabalham, capturam as informações. Olha, alguém falou aqui sobre autismo. Obrigado por ter citado o autismo. O nível de autismo tem aumentado. Tem vários fatores para isso, eu não vou dar uma aula aqui sobre isso aqui, que não vem ao caso. Tem vários fatores para isso, mas o nível de autismo tem aumentado. Se você quiser absorver os autistas dentro da sua igreja, cuidado com o barulho, cuidado com a altura do som, cuidado com a maneira com que você, expõe as coisas, com gritaria, com qualquer barulho muito forte, o autista não aguenta. Não aguenta. Então, hoje o número de autistas aumentou. A igreja precisa entender isso. Ah, mas se eu fizer isso eu vou perder os jovens. Aí você tem que ver o que é melhor. É você que decide isso. Você ganha os jovens fazendo essa barulhada toda e aí todo mundo que tiver um autista na família vai sair da tua igreja. Ou você vai continuar assim. A vida são decisões. Mas o que eu preciso te dizer aqui é que o conhecimento contínuo, o desenvolvimento contínuo faz você expandir a sua mente e entender que o mundo muda e você precisa se adaptar. A única coisa que não muda é o nosso Deus. Deus abençoe você, espero que você tenha aprendido bastante nessa aula que foi hoje, uma aula incrível. Nós estamos no segundo dia do nosso desafio dos 50 dias com Café com Inteligência. Quem não assistiu o primeiro, volta lá no meu feed depois e assiste o número 1, tá certo? Falamos sobre planos e metas e propósitos. Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.